Neste segundo bloco, queremos contar a história de algumas pessoas que sofreram as consequências do comunismo. Uma delas está narrada nesse livro, Um Padre Sobrevivente, a história de fuga de Chan Jin, que nasceu no Vietnã em 1977. Ele conta que quando tinha 8 anos, ele e o seu irmão tinham acabado de voltar da escola quando a sua mãe lhe perguntou: vocês querem ver os seus irmãos Tuan, Tien e Tin? Ele disse: sim, sem hesitar. À 1 da madrugada, a mãe os levanta, ele e seus 2 irmãozinhos, e os leva de madrugada para pegar o barco e fugir do país. Deu um abraço na sua mãe e foi a última vez que a viu ainda no Vietnã. Depois, muitos anos depois, voltaram a se encontrar. Isso porque o Vietnã, sendo já um país comunista, cerceava as liberdades e cerceava também a prática da fé católica, pela qual a senhora Tan, mãe de Chan, que era viúva e tinha 9 filhos, resolveu enviar os seus filhos para o exterior, a fim de que pelo menos eles pudessem viver a sua fé em liberdade. Decisão muito difícil. E o governo impedia os seus cidadãos de sair, eles não podiam sair livremente. Portanto, eles teriam que fugir. Conta Chan: eu, Xuan e minha irmã V, de 13 anos, caminhamos a pé na noite escura por 3 quilômetros com um grupo de fugitivos. Carregamos nos ombros uma sacolinha de roupa. Chegamos ao lugar onde havia uma pequena canoa. E aí subimos na canoa e navegamos outras 3 horas até chegar ao mar. Aí no mar, eles iam ser recolhidos por outro barco, onde estava o seu irmão maior, o seu irmão mais velho, Tan. Ele também ia fugir do país, porque era um pequeno empresário, ele criava marrecos, mas chegou aos seus ouvidos que as autoridades estavam atrás dele para poder prendê-lo e confiscar o seu negócio. Uma vez em mar aberto, eles foram atacados por piratas 3 vezes, a última das quais eles quebraram o motor do carro, do barco, já que não tinham mais nada que roubar, e eles ficaram à deriva no oceano, até que finalmente foram resgatados por tailandeses. Estiveram ainda vários meses na Tailândia e depois nas Filipinas, e só no 3º ano de estar entre albergues, lugares de acolhida de refugiados, conseguiram ser enviados aos Estados Unidos. Hoje, Chan é sacerdote católico, é meu companheiro, meu amigo, nós nos conhecemos, uma pessoa fenomenal. Joseph Sie é um católico chinês de Xangai. A sua vida está narrada nesse livro, A Joia de Aparecida. Ele foi escolhido para ser o único delegado representante do governo chinês e do laicado católico na celebração a se realizar em Roma. Mas conforme ele mesmo conta, o cidadão Joseph Sie tornou-se identificado pelos dirigentes comunistas chineses como um inimigo e, como tal, um dos seus principais alvos depois da Revolução de 1948. Isso por ter participado desse evento, o que revela que era um católico praticante, mas que levantava suspeitas das autoridades. A situação se precipitou com a Revolução. E ele diz no livro: o nosso pai encontrou-se numa situação desesperadora. Ele estava no auge da sua carreira como empresário, mas a ameaça de ter as suas empresas e seus bens confiscados tornava-se cada vez mais concreta com o iminente triunfo dos comunistas. Ainda assim, acalentava a possibilidade de que talvez o comunismo pudesse ser benéfico para o desenvolvimento da China e que, embora fosse hostil à sua fé, ele poderia sobreviver. Finalmente, em novembro de 1948, ele cedeu aos argumentos da mãe, que dizia: mesmo que você e eu estivéssemos dispostos a morrer como mártires, disse ela, quem irá preservar a fé destes pequeninos? Foi o argumento decisivo para que ele finalmente tomasse a decisão tão difícil. Joseph, com toda a sua família, fugiu para o Brasil. Se estabeleceram em Campinas e hoje nós conhecemos um dos seus netos, Alexander Sie, que é nosso amigo. A pergunta é: por quê? Por que os países comunistas perseguem seus próprios cidadãos que querem viver a sua fé?
encontramos nos próprios princípios comunistas e nas suas derivações. Pelo princípio de luta de classes, existe um antagonismo insuperável entre proletariado e burguesia, cuja única solução possível é a eliminação da burguesia. O partido tem o papel de armar a classe proletária com a teoria revolucionária. Essa doutrinação se dá por uma disciplina férrea, submetida voluntariamente para despertar o espírito revolucionário em todos os membros do partido e em todos os proletários. Portanto, o que acontece quando alguém não quer? O que acontece quando alguém pensa diferente? Essa hipótese não pode ser considerada, pois ameaça a revolução. Essas pessoas precisam ser submetidas ou eliminadas. A Igreja Católica propicia a liberdade de pensamento, propicia a liberdade do ser humano, e por isso mesmo ela não pode ser tolerada. Antonio Gramsci, pensador marxista e membro fundador do Partido Comunista Italiano, chega a afirmar que a Igreja é o principal antagonista do Partido Revolucionário. Essa afirmação podemos encontrar no artigo de Giovanni Semeraro, Gramsci e a religião, uma leitura a partir da América Latina. No próximo bloco, nós queremos conhecer um pouco mais de como foi a evolução dos partidos comunistas e países comunistas até os dias de hoje.